Vambora, são 7 horas mais 43 minutos. Repita. 7h43. Companheiro Anchieta Filho. Joséval Peixoto, nós vamos conversar agora com o senador do PSDB aqui de São Paulo, José Serra, voltando ao Senado. Bom dia, senador. Bom dia. Senador, Tudo bem, Anchieta? com a sua experiência de homem do governo, homem do Congresso, foi deputado, você foi senador, qual a crise principal do Brasil hoje? É econômica ou é política? Eu acho que as duas, não dá para desligar uma da outra, né? São as duas se... Uma, na verdade, é a outra face, são o outro lado da moeda. A crise política é séria e a crise econômica é muito séria. O governo é um governo que está sem comando da situação, não está sendo capaz de antecipar os acontecimentos, ter uma política como um todo coerente, né? O desemprego aumenta, a inflação se mantém, o desequilíbrio externo é forte, os salários acabam caindo. Enfim, é um processo difícil e, ao mesmo tempo, ele não tem condições de comando forte, realmente, de tomar iniciativas e tem uma situação muito precária no nível do Congresso Nacional, né? Uma situação precária até do ponto de vista dos próprios partidos. Você tem aí o partido do governo PT até atacando as medidas que o ministro da Fazenda da Dilma, que é o Joaquim Levy, tem adotado, né? E a presidente está cometendo, a meu ver, um erro grande quando procura passar para a opinião pública de que há dois governos, o dela e o do Levy. Com isso, enfraquece a política do governo como um todo, né? Dá uma sensação de insegurança aos agentes econômicos. Senador, agora a pergunta do professor Marco Antônio Villa. Bom dia, senador. O que o senhor achou do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, ter descartado a investigação de Dilma Rousseff? Bom dia, viu, Marco? Olha, eu ainda não vi isso direito, porque a imprensa tem especulado, mas não saiu com clareza quais são os motivos de fulano ter sido incluído, alguém ter sido, digamos, objeto de arquivo, né? Certas denúncias que chegaram, o procurador ter proposto arquivar e outras ele propôs fazer um inquérito. Mas a gente não sabe, o que tem é coisa da imprensa, uma ou outra informação. Falta uma informação mais global, até de que quem realmente vai ser arquivado e por quê. Em todo caso, há uma coisa importante a se prestar atenção, que o Supremo Tribunal Federal vai decidir se acata ou não as propostas do procurador. Claro. Tá certo? Sim. Então ainda é uma questão em aberto, porque se ele propõe esse caso, o arquivo, o Supremo pode não concordar, e o contrário, esse aqui deve processar, e o Supremo pode não concordar. Mas a sua opinião... Nós estamos aí vivendo esse processo, sim, entende? sim. Agora, falta informação exata, oficial, etc., para poder fazer um julgamento. Eu, como senador, me sinto um pouco inibido de falar apenas com base em especulação, né, de coisas que saem na imprensa. Não estou dizendo que não se deva fazer, não. Apenas uma posição do senador, a gente tem que esperar realmente as notícias oficiais a esse respeito. Mas pelo que nós sabemos até agora, pelo que foi divulgado para a imprensa, afinal o Petrolão é o maior escândalo da história da humanidade de desvio de recursos públicos, não há nada igual. A presidente foi antes ministro das Minas e Energia, presidiu o Conselho de Administração da empresa, depois chefe da Casa Civil. Portanto, na sua opinião, evidentemente, pelas informações que nós temos até agora, e são muitas e cavernosas, não há envolvimento da ministra, da chefe da Casa Civil ou da presidente do Conselho de Administração da Petrobras com esses fatos escandalosos? Precisa provar, tá certo? Essa é a questão. Às vezes algumas coisas parecem óbvias, mas do ponto de vista, nós estamos falando do ponto de vista jurídico. Que é uma responsabilidade política, eu não tenho dúvida. Porque era administrador, isso aconteceu durante o governo Lula e durante o governo dela, tá certo? São fatos que se emendaram. Ela foi ministra de Minas e Energia, que era, digamos, que cuidava da área e também chegou a ser presidente, ou foi durante muito tempo, presidente do Conselho da Petrobras, como foi também alguns outros ministros, membros do Conselho ou presidentes. De forma que tem uma responsabilidade política, tem, sem dúvida. Agora, do ponto de vista jurídico penal, eu acho que isso, de toda maneira, tem que ser comprovado. Vamos ver o que o procurador apresenta e o que o STF julga, né? O STF também pode
ele vai demandar, digamos, investigações, e, como eu disse, ele vai dar a palavra final sobre o encaminhamento das coisas. Senador, agora a pergunta de Raquel Sherazade. Bom dia, senador Serra. Bom dia, Raquel. Senador, a presidente Dilma vive seu pior inferno astral e está fazendo da vida do brasileiro também um inferno. Ela não tem apoio de parte expressiva da bancada do PT, obviamente não tem o apoio da oposição, é claro, nem poderia ter. Está sendo bombardeada aí por manifestantes pró-impeachment. Agora ela se desentendeu tanto com o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Cunha, quanto com o seu antigo aliado, né, para todas as horas, Renan Calheiros. Como é que Dilma Rousseff vai se sustentar no poder diante dessa situação? Como é que ela vai conseguir liderar o país diante de todo esse caos? Olha, Raquel, tem uma diferença. Quando é mapa astral, né, de astrologia, quem sofre o inferno astral não tem culpa, tá certo? Você, em geral, se diz... Verdade. Não, em geral você diz, eu estou no inferno astral, estou um mês do meu aniversário, isso, aquilo, etc. No caso da Dilma, esse inferno astral, ela tem a total responsabilidade. Ela criou, né? Ela criou, né? Veja, toda pregação na campanha eleitoral, ela acabou fazendo o oposto, né? Aquilo que acusava o adversário, ela acabou praticando. Você veja que não é pouca coisa. Isso perde credibilidade. E a própria política praticada perde credibilidade quando ela aparece dividida, dando bronca, pito público no seu ministro da Fazenda, coisa que nunca podia fazer, do ponto de vista da técnica de governar, tá certo? Porque nessa situação econômica, você desautoriza coisas que o ministro fez, ele podia até, se chegar a público, explicar, não quis dizer bem isso, aquilo e tal. Agora, isso você fazer mediante uma bronca pública, realmente só piora a situação. Agora, o governo é fraco, o governo vai atrás dos acontecimentos, o governo deixou, ou melhor, criou os desequilíbrios, uma parte deles, criou os desequilíbrios que agora está tentando resolver, por exemplo, a repressão ao preço do petróleo doméstico, né, dos derivados, a repressão à tarifa de energia elétrica, numa decisão inacreditável que tomou no final de 2012, puramente eleitoral, né, que era de segurar o preço da energia elétrica, reprimindo, e aí depois chega numa hora, tem que corrigir tudo de uma vez, obrigando a estados e municípios, no caso, a reprimirem tarifas de transporte. Ela foi criando os desequilíbrios que acabou agora tendo que enfrentar. Mas ainda, leve em conta que ela não conseguiu, ao longo desses anos, investir em infraestrutura no Brasil. Me refiro a transportes, né? Portos, estradas, aeroportos, na medida adequada. E a economia hoje está estrangulada, uma economia cara. Custa mais levar um livro de transporte, né, uma gráfica que manda do Rio de Janeiro para São Paulo ou vice-versa, do que trazer um livro da China. Senador, o senhor vai participar das manifestações pró-impeachment e anti-Dilma que estão marcadas para o próximo dia 15 de março? Olha, eu vou ver ainda, não fui pessoalmente convidado, né? E eu não quero que essas manifestações tenham um caráter que elas não têm, que é político-partidário. Elas têm um grau de espontaneidade muito grande. Elas não estão sendo organizadas, tá certo, por alguma força partidária que quer chatear a vida do governo, não. Elas estão sendo organizadas, eu diria para você, de maneira espontânea, pela sociedade. Então a minha análise de ir ou não ir só vai ficar subordinada a isso. Não quero dar um tom político partidário. Se concluir que não vai dar, eu irei, como já fui a outras, e inclusive fui orador da última, aliás, que houve na Paulista e Consolação. Nós estamos conversando com o senador José Serra. Pergunta agora da editora de Economia da Jovem Pan, Denise Campos de Toledo. Senador, bom dia. Bom dia, Denise. Senador, em meio a toda essa confusão, disputa política, eu queria saber como é que o senhor vê a posição do Congresso em relação à gestão da economia, as medidas propostas pelo governo. Joaquim Levy teve uma reação muito negativa essa semana, à devolução daquela MP, mas a gente está num momento muito difícil da economia. Como é que o senhor vê a posição do Congresso diante disso tudo? O que o Congresso pode fazer?
a devolução da medida provisória foi correta. Né? Uma medida provisória para ser examinada pelo Congresso tem que ser necessária e urgente. Você não podia dizer que essa medida era urgente, tá certo? Você vai mexer em impostos, inclusive que milhares de empresas vão pagar, e faz isso por medida provisória, ou seja, você edita a medida, ela passa a valer imediatamente. O Congresso pode eventualmente recusá-la, mudar tal, mas enquanto isso ela está valendo. É um abuso que se faz com medida provisória, foi um avanço ter devolvido essa medida. E não é nada para matar cachorro a grito, não. Se ficar 1 mês, 2 meses e por acaso for aprovada, dá na mesma praticamente em relação ao que tem agora. Agora o Congresso tem a prerrogativa de aprovar ou não aprovar. Para isso existe a democracia e os diferentes poderes. Agora, no mais, a política econômica de ajuste, ela é necessária. Tem que ter, por exemplo, esse caso dos preços, né, que ficaram muito atrasados, como de energia elétrica, que aí você tem que emitir dinheiro, né, imprimir, rodar maquininha para poder pagar os prejuízos que as empresas estão tendo, etc., inclusive empresas públicas. Aí não tem jeito. Agora, isso não significa que esse ajuste esteja sendo bem feito. Eu te dou um exemplo. Você subir juros no meio de uma recessão, como o Brasil está, é uma medida muito estranha, né, porque não se faz isso no mundo. Nenhum país civilizado, com uma política econômica organizada, etc., sobe juro no meio de uma recessão, com a economia caindo. Porque você vai fazer o quê? A economia está caindo, você vai empurrar ainda mais? Esse é o equívoco, ao meu ver. E tem mais, a despesa de juros, só pelos aumentos havidos nessa fase, depois que a Dilma ganhou a eleição, se reelegeu, sabe de quantos são mais ou menos anualizadas? 27 bilhões de reais. Elas equivalem a 40% de tudo que o governo quer economizar. Ou seja, economiza com uma mão, corta gastos, inclusive prejudicando setores mais pobres, isso e aquilo, e por outro, aumenta em 27 bilhões as despesas com juros, que equivale a 40% daquilo que está procurando economizar. Não faz sentido. Tá certo? Se quer economizar, quer cortar gasto, vai pegar onde ele deve ser cortado. Por exemplo, renegocia todos os contratos, deve ter 250 bilhões de despesas discricionárias, renegocia tudo. Entre 5% e 10% de redução dos empresários, dos fornecedores, não para descumprir contratos. É que numa hora do aperto todo mundo tem que pagar a sua parte, tem que dar sua cota de sacrifício. De maneira que há também um outro mito de que o governo está cumprindo de maneira competente as tarefas do ajuste. Não está, não. Isso aí podia estar sendo melhor feito. Agora, eu volto, Denise, ao que dizia. No ângulo do próprio governo, a presidente aparecer dando pito, bronca no ministro da Fazenda publicamente, mandando ele se desdizer, isso só prejudica o governo. Se ele disse alguma coisa errada, manda um recado, tá certo? Para ele dar um jeito de se desmentir ou de relativizar, etc. Agora, pito, puxão de orelha público, enfraquece o ministro, ela e o próprio governo. Senador Serra, Joseval, bom dia. Joseval, bom dia. Parabéns pela vitória do Palmeiras. Olha, o Palmeiras está melhorando, hein? Senador, foi aprovada a lei da bengala. Ministro agora do Supremo se aposenta só com 75 anos. Eu gostaria da sua opinião e saber se isso foi aprovado para tirar de Dilma o poder de mandar no Supremo Tribunal. Olha, não foi não. Sabe por quê? Essa emenda, ela vem do Senado Federal. Ela já foi votada no Senado. Sabe quando? Em 2006. Quando o Lula era candidato à reeleição, tá certo? Ninguém sonhava que a Dilma podia ser presidente, nem ninguém sonhava que num determinado momento o novo presidente ia poder nomear praticamente 5 ministros, 4, etc. A motivação na origem foi outra. É de que uma pessoa com 71, 72, 73 anos está em perfeitas condições de exercer a profissão e de fazer o trabalho de juiz em geral e ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu, particularmente, sou a favor do teto de 75 anos para todas as carreiras do setor público federal, estadual e municipal. Eu sou professor universitário. Eu poria para professores universitários também. A vida média se prolongou. A qualidade de vida das pessoas com mais idade é muito maior hoje em dia. A esperança de vida é muito maior. Isso representa economia, inclusive, para o gasto público, que não é de jogar fora, não.
porque são 5 anos a mais. Essa é a minha motivação, por isso que eu vou votar a favor dessa projeto de emenda constitucional, embora ele se refira apenas ao judiciário. Mas eu vou apoiar e vou apresentar, se não tiver, uma proposta para estender a toda a administração pública. Isso é que é o correto. Os velhos do Brasil agradecem. Senador José Serra, muito obrigado pela sua participação. Mais um aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan. Estou sempre bem disposto. Você vê que eu estou em Brasília. E acordando cedo, né? Acordando cedo. Para vocês, eu acordo cedo. Tá certo. É a única hipótese para mim. Senão eu dormiria um pouquinho mais. Tá certo, senador. Obrigado. Bom dia. Muito obrigado. Um grande abraço e um abraço a todos os ouvintes e as ouvintes. Esta meia hora do Jornal da Manhã tem um oferecimento do Seguros Itaú. Proteja o que realmente importa para você. 7 horas e 59 minutos. Repita. 7h59.